2009, ninguém acreditaria que o Flamengo seria campeão e o time abraçou o Andrade, pela São, simplicidade dele. são vários os exemplos, são vários os exemplos. É lógico que hoje em dia, por exemplo, você não gosta do que eu vou falar, mas é verdade. O Tite é um cara que os jogadores gostam. Você Não, não, isso eu sei, mas isso é não, mas verdade. não basta isso para você ser um grande treinador. Não é só isso que vai te garantir. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter informação, você tem que ter liderança, você tem que ter outros aspectos. Mas esse é um aspecto que os jogadores consideram muito. Porque lá dentro, eles acabam, se eles quiserem muito, eles acabam resolvendo a situação. Eles acabam Mas resolvendo. Agora, nós temos uma cultura que a gente tem que respeitar também, né, cara? Que é uma diferença muito grande. Quando um treinador europeu chega para os jogadores europeus e fala para ele, faz isso, e eles vão fazer. Porque eles são profissionais, eles são treinados para aquilo, para fazer parte de um mecanismo. O jogador brasileiro, ele é treinado para ser o Pelé. Ele é treinado para tirar 5 gerações da merda, para sustentar 16 amigos e a família inteira. Ele tem que ser o destaque, ele tem que fazer o lance mais bonito, ele tem que ser individualista. Ele não é criado para isso, ele é criado para se destacar. Então, em qualquer relação coletiva, o brasileiro tem muito mais dificuldade, a gente basta olhar a nossa sociedade, a gente tem dificuldade do coletivo em relação ao europeu. Isso leva para o futebol. O que acontece? O treinador na América do Sul, especialmente no Brasil, ele tem que ter uma dose de paisão muito grande. Ele tem que ter uma dose de relacionamento para chamar os caras para ele muito grande, às vezes muito maior do que a questão tática. Porque ele precisa que os caras comprem o barulho dele. Então você vê, por exemplo, que o Internacional, que contratou treinadores super bem falados aí pelo mundo, ele funcionou no Abel Braga. Por quê? Porque o Abel Braga trouxe os caras para ele. Então, assim, o Abel, o técnico do Palmeiras, não tá, ele tá esquecendo desse detalhe. Ele tá jogando o elenco, entendeu? Numa situação difícil. e outra coisa, só O para Marcelo esclarecer, Papo Reto, rubro-negro, falou pra deixarem o Abel no Palmeiras. Abraço, Rica, Alê e pilhado da nação. o jogador não vai deixar de correr, não vai deixar de treinar, não vai deixar de jogar. Mas ele não vai dar esse algo a mais que faz toda a diferença num futebol tão equilibrado como é o futebol brasileiro. O que, que é o algo a mais? Não precisa ser o paizão, que nem o pessoal aqui no chat está ridicularizando a situação. Não precisa ser o paizão. Mas precisa ser um cara que tem o conhecimento técnico e que também sabe lidar com os caras. A gente não está falando com um garotinho europeu, nós estamos falando com um menino que muitas vezes não tem família, que veio do nada, que não tem estrutura familiar, que não tem hierarquia dentro de casa. Não pode, muito diferente, não cara. pode ser traíra e não pode expor os jogadores. Não pode ser traíra e não pode expor os jogadores. Aí você vai falar assim: mas os caras não vão correr? Vão correr. Agora, os caras vão dar o algo a mais que o Rica muito bem deu o exemplo aqui do Inter contra o Inter com o comando do Abel. Os caras vão deixar de sair, os caras vão deixar de beber, os caras vão comer certo, os caras vão dormir certo, os caras vão no jogo se matar, cada jogo se matar? Não vão. Não vão. Eles vão deixar de correr? Não vão deixar de correr. Mas esse algo a mais, isso aí quem tira deles é o treinador e essa boa relação. Você quer ver outro exemplo, Alezinho? O Marcão do Fluminense. O Marcão é um exemplo de simplicidade, de gente boa, além de ser muito estudioso. E o time abraçou muito o Marcão também. É aquilo, eu acho que o treinador marra. Agora, tem um outro ponto também, né? O Jorge Jesus. O Jorge Jesus é marra. E o time adorava ele. Não, mas o jogador, ele. a relação dele com o jogador era boa, cara. Ele era. É. Tanto que os caras zoavam ele, brincavam com ele. Tinha um negócio do. Ele começou Ele começou bem errado, né? Vamos falar a verdade. E aí, Sim. os jogadores mais experientes que deram um toque nele. Por exemplo, que ele obrigava a almoçar lá no Flamengo. Ele dava treino de 3 horas e começou a machucar muita gente. Tanto que ele também faz umas invenção muito louca quando ele coloca o Rafinha na segunda linha na Libertadores. Ele começou com. Mas daí que os caras experientes chegam. Professor, podemos conversar? Pô, treino de 3 horas aqui fica difícil, cara. Às vezes o cara quer ficar com a mulher só um pouquinho, quer descansar um pouco, e isso, aquilo. E começou essa relação, começou a ficar mais maleável, e os caras gostavam eles gostavam, não gostavam do trabalho, é evidente, mas gostavam da pessoa do Jorge Jesus. Agora, uma pergunta aqui que muita gente comentou. Jogador brasileiro é muito mimado. Jogador. Vocês acham que tem isso realmente? Porque o que acontece? Lá na Europa, por exemplo, o treinador que manda na porra toda e jogador tem que respeitar. Quantas vezes a gente já viu, inclusive, jogador brasileiro lá bem chateado porque não recebia a chance. E o treinador, ó, tá cagando pra isso. Ele faz o rodízio dele, ele faz as mudanças dele, independente de ambiente, tá? Mas- Eu tô falando aqui porque tem muita gente comentando.
E realmente pode ser um ponto a se pensar. É, Porque é na que Europa o treinador faz o que ele quer sem ligar muito para ambiente, para e, grupo, para essas e coisas. tem muito jogador brasileiro que tem uma boa adaptação lá, né? Sim, Eu acho que é todo o contexto da nossa cultura aqui, de, por exemplo, ele ter a convicção que se der algum problema, quem vai pagar é o treinador, não é ele. Quem vai pagar é o treinador. Então fala assim: ah, mas tá dando tudo errado, o time não ganha, não sei o quê, papapá, papapá. Quem vai ser mandado embora vai ser o treinador. O treinador não tem respaldo. Então o jogador brasileiro sabe disso. Como também o jogador brasileiro sabe que hoje, para ele pegar e botar um pica no banco, é muito difícil. O cara faz uma contratação. Aconteceu com o Cuca recentemente. O Hulk foi pro microfone e falou assim: ah, o Cuca não deixa eu jogar. O Cuca, como é que faz? O Aí a direção. Patrick, o Ah, Patrick aqui no chat me chamou de gado, eu quero mandar um abraço pra ele, por isso que eu me dou bem com a sua mãe, que também é da família bovina. nossa senhora. mas, mas isso também é da cultura do futebol brasileiro. Tá certo? Não tá certo. Mas é da nossa cultura e que não acontece na Europa.